Então, a minha palavra era: acredite mais em você. Nunca queira provar para os outros o quanto você é bom. Apenas esteja disposto a provar para você todos os dias o quanto você é capaz de lutar por você todos os dias. Essa é a minha missão. Uau. Fala galera, estamos aqui iniciando mais um episódio do nosso podcast do casal. Estou aqui mais uma vez ao lado da minha maravilhosa esposa, Yasmin Castanha. Oi, pessoal. E estamos aqui com um cara fenomenal. Um cara que eu conheço tão pouco, mas uma intimidade já bem profunda. A gente vai entrar aí nesses assuntos de hipnoterapia. É difícil até de falar, mas não, velho, o assunto que se vai. Perfeito, eu até agradeço muito pelo convite que vocês fizeram, pelo interesse desse assunto, quebrar alguns paradigmas que foi criado sobre a hipnose no decorrer desses anos, que ficou com muito preconceito na hipnose. De fato, vou tentar levar e esclarecer mais o que é a hipnose hoje para as pessoas. Como pode ajudar. Muito bom. A gente que agradece, né, você ter aceitado o convite da gente, né, um projeto novo que a gente está começando, mas, assim, eu sou apaixonada pela área da mente, do comportamento, então seja muito bem-vindo, e eu sei que você vai vir agregar muito, não só pra gente, né, como casal, como pessoa, mas para todo mundo que vai assistir. Agradeço de verdade pelo convite de vocês e vamos dar início agora de fato, né? Só entender um pouquinho o que é essa área. Vamos começar com quem é Marcos Gabriel. Marcos Gabriel, hoje atuando na área da hipnoterapia, voltado para tratamento de obesidade, ansiedade, depressão, transtorno do pânico também, as doenças psicossomáticas do século. E se formando em educação física. Eu já quero fazer uma pergunta já. Como é que tu, na área da educação física, tu conseguiu achar a hipnose? Como foi esse caminho, né? Top. Eu primeiro era atleta. Eu comecei a fazer a faculdade de educação física para dar aula de futebol. No decorrer do tempo, vida de atleta, professor, eu tive uma lesão. Para mim foi um impacto emocional muito grande. E eu perguntei, o que é que eu vou fazer da minha vida agora? Vida de atleta, minha lesão, ela precisa de cirurgia, rompi o ligamento. E daí, comecei a investir em cursos. A faculdade tinha feito meia boca, não me interessava de jeito nenhum, era aquele aluno, se passou, beleza, se não, tranquilo. E comecei a estudar. Eu comecei a fazer cursos e mais cursos, e comecei mergulhando. E teve um cara que ele é especialista no tratamento de obesidade, o professor Elias Flama, lá de Recife. E ele veio para cá, para Garanhuns, para aplicar um curso no tratamento de obesidade. Ele começou a aplicar o curso, do nada ele surgiu a ideia dele fazer hipnose lá de um aluno. Aí ele chamou o aluno assim e disse assim: quanto você pega no agachamento terra? Aquele agachamento. Ela disse: eu pego no máximo 40 quilos, 20 de cada lado. Ele olhou para ela e disse: com 100 quilos você acredita que conseguiria levantar? Ela disse: não. Ele disse: então vem cá. Ele foi, fez a hipnose nela e ela levantou. Eu fiquei apaixonado pela criança. E isso foi num curso voltado para educação física? Isso. Aí eu disse: poxa, que massa. Aí eu perguntei a ele: quando é que vai ter um curso voltado com a hipnose? Ele disse: próximo mês em Recife. Eu não tinha dinheiro, eu só disse: eu vou, pode guardar minha vaga lá. Arrumei dinheiro, arrumei passagem, arrumei lugar para ficar e fui. De lá conheci a hipnose. Acreditava que hipnose não acontecia comigo. De fato, isso. Temos polêmicas sobre isso aqui. Meu marido é meio que também não acredita que isso existe. Até eu entender que a hipnose acontece com todos, com todos. E é só um estado alterado de foco e concentração. Então, você sabe
exemplos de hipnose no nosso dia a dia. A gente para responder o celular, a gente precisa estar concentrado e focado para responder, porque senão a gente responde nada a ver. Vai assistir um filme, a gente começa a ver o filme, começa a ter emoções. Mesmo sabendo que aquela história não é real, a gente começa a acreditar. Então você começa a entender que Chorar. é hipnose. E chorar, chorar, tem pessoas que choram. Então você começa a entender o quanto a hipnose ela está frequente no nosso dia a dia. Foi aí que eu me apaixonei pela área da mente. Hoje eu amo hipnose. Inclusive a hipnose todos os dias para aguentar essa geração aí. E faz quanto tempo que tu tá atuando na área da hipnose? Na área da hipnose faz 8 meses, mais ou menos, que eu já estou atuando na área da hipnose. Mais de 52 mentes programadas. E como é, hein, lidar com essa mente aí, tu como pessoa, né? Porque a gente não pode esquecer que você não é uma máquina, né? Porque era como a gente estava conversando aqui nos bastidores, que é muito difícil você. Porque querendo ou não, tem toda a questão da energia para hipnose, né? E lidar com isso, com certeza, várias vezes. Poxa, para mim é uma descoberta mais sobre mim do que a outra pessoa. Eu consigo entender que cada caso é um caso, que cada pessoa ela reage de maneira diferente. O que é difícil para mim, para outra pessoa é fácil. O que é fácil para mim, já para outra pessoa é difícil. Então, cada caso é sempre uma nova descoberta de mim. É sempre digamos que um gatilho para mim buscar mais conhecimento, mais recursos para os novos pacientes que estão vindo. E eu comecei a entender que eu não precisava absorver o problema dos outros, e sim ser responsável por resolver eles. E se tornou mais fácil. Aí foi quando eu fiz PNL, Programação Neurolinguística, voltado para a hipnose. Fiz até com o Fernando Pacheco, formado pela UNE. E ele disse lá que no começo ele começava a absorver o problema dos outros. Tem uma grande tendência do mundo hoje que quer absorver o problema dos outros, mas nem resolve seus próprios problemas, né? Quer salvar o mundo. Quer salvar o mundo, né, Cama? A primeira coisa que eu fiz na minha vida, quando eu reprogramei minha mente, foi arrumar minha cama. Eu não fazia isso. Sempre deixava para minha mãe fazer. E a maioria das pessoas, ela começam a deixar as obrigações dela para outro fazer. Então é sempre culpa do outro e nunca é da gente. Então foi aonde eu comecei a entender. O problema do outro não é meu, eu vou resolver. Acabou. Deixa eu com o outro que é do outro, deixa comigo que é meu. Se tornou básico e simples de entender isso. Até porque não está no nosso controle, né? A gente fica trazendo algo que a gente não controla para dar desculpa naquilo que a gente não controla e não fazer. E não fazer. É exatamente isso. Hoje a gente vive um mundo baseado em desculpa. A gente sempre está culpando o outro pelos resultados que é da gente. Com certeza, porque é mais fácil a gente botar a responsabilidade pro outro do que a gente se tornar autorresponsável por algo, né? Então eu não fiz, vou levar pro meu lado, né? Eu não fiz a dieta, eu sempre escuto N fatores. Eu não fiz a dieta porque meu marido me chamou pra sair, eu não fiz a dieta porque ninguém da minha casa faz, eu não fiz a dieta, né? Então é muito mais fácil a gente colocar essa responsabilidade pro outro do que tomar pra si. Um exemplo básico. Eu tive muitos relacionamentos falidos. Até eu entender que o problema dos relacionamentos falidos era eu sempre culpava o outro. Sim. E é sempre o outro. Mas o homem, ele tem uma característica difícil de assumir que está errado. Isso é natural de todos. Difícil. Pedir perdão é porque o homem, ele tem um lado que ele não gosta de demonstrar uma fraqueza. Então, a gente quer demonstrar que é forte toda hora, mas você não entende que a dor, ela iguala todo mundo. Ninguém consegue ser forte toda hora. E assumir que você está errado quer dizer que você é forte, mais forte do que você pensa. E eu comecei a entender isso. Eu comecei a ver as feridas que eu carregava, entender o porquê eu atraía o mesmo tipo de pessoas em corpos diferentes. Então, se eu atrair a mesma pessoa em corpos diferentes, e eu sempre acabava os relacionamentos da mesma forma, a culpa já não era mais do outro, era minha. E eu precisava resolver um problema interno comigo mesmo. Então, quando você tem humildade e entende que o problema é você já dá um passo muito grande, porque você já quer resolver o problema.
Eu acho que isso entra muito na questão do que a gente fala às vezes, do dedo podre, né? A gente tava falando isso hoje cedo, né? Eu tenho um dedo podre para escolher alguém, porque eu não encontro a pessoa certa. Inclusive, eu postei um history essa Ah, semana foi? falando Falando sobre disso, isso. porque eu atendi uma paciente e ela disse: Marcos, eu tô atraindo o mesmo tipo de homem em corpos diferentes, mas o mesmo padrão. Então, eu fui entender que tem alguns padrões que são estabelecidos pelo pai, figura paterna, Sim. que muita pessoa, a figura feminina, o primeiro amor da vida dela é o pai. Então, é o primeiro homem que ela tenta agradar, é o primeiro homem que ela leva não, é o primeiro homem que ela tenta chamar a atenção. E tem alguns padrões que essas pessoas, quando crescem, aquela criança, ela quer se relacionar com o pai dela, inconsciente, É. mas ela quer aquele pai dela. Por quê? Foi o primeiro amor da vida dela. Então, eu comecei a entender que tem alguns padrões familiares que são dos pais, pai, figura paterna. E até trouxe algumas anotações aqui. Primeiro setênio, de 0 aos 7 anos, a opinião mais importante para uma criança é a da mãe. Então, essa opinião está ligado à emoção. Então, a criança chora, quer leite, água. Então, crianças que tiveram complicação nessa fase, ela tem um bloqueio para aceitar o próprio corpo, de 0 aos 7 anos de idade. Segundo o setênio, a opinião mais importante é a do pai, onde a criança começa a expor suas ideias, meu herói, é onde ela começa a ter confiança no mundo. Então, a primeira treta que ela tem, eu vou dizer quem? A meu pai. E eu acho que isso acontece muito porque eu acho que é justamente essa fase após os 7 anos que começa a criança a pedir. Aí eu quero ir para casa do amiguinho, eu quero ir fazer isso. Aí amanhã a resposta da mãe sempre é seu pai. Seu pai. Se seu pai deixar, Pergunta seu pai. Porque é autoridade. e eu Então, acho que é exatamente. o pai ele começa a ter um papel muito importante na vida do filho, porque ele começa a ser o espelho. 0 aos 7, de 7 aos 14 anos de idade, é a opinião mais importante é do meu herói, meu pai. E o que acontece? Quando você vê adultos que eles são introvertidos, é justamente porque na infância dele, ele não brincou em ambiente seguro. Porque meu pai não estava. Eu não tinha a segurança de eu cair, meu pai me levantar, alguém vir brigar comigo, meu pai vir me defender. Então, esse caso desse ambiente seguro seria a ausência do pai nessa fase, Exatamente, de 7 aos 14 7 a anos. 14 anos de idade. E dos 14 até 21 anos de idade, a opinião mais importante é de quê? Da tribo. É onde a gente vê muitos jovens se perdendo hoje. Para a comunidade. Entre a comunidade. Eu não tenho a aceitação nem a aprovação do meu pai, e o que é que eu vou ter? Aceitação e aprovação dos meus amigos. Drogas, sexo. Então a gente começa a entender hoje a tribo. Então vai ser aquela fase que a criança chega em casa chorando. Ah, não sei o que foi. Aí, ninguém me achou bonita na minha tribo, não fui assim. Você não entende o que é vida, mãe, pai. É aquela fase do jovem revoltado, Rebelde, né? O rebelde. Por quê? Não está sendo aceito pela tribo. Então, até um conselho para você que é pai e que é mãe. Se seu filho tiver uma treta com você, que é normal, que é natural, até porque ninguém é perfeito e a gente só entende isso futuramente, investe em esporte, principalmente de competição, porque você vai ensinar o seu filho a ter compromisso com ele, ensinar o seu filho a competir, dormir bem, se alimentar bem, que vai chegar a hora de perder, que vai chegar a hora de ganhar, que precisa respeitar o adversário. Quando eu falo de esporte, eu falo da vida, da educação para a vida. E é exatamente isso onde muitos jovens eles estão se perdendo hoje. É justamente nessa fase de aprovação. Tive a aprovação do meu pai, vou ser aprovado em droga, bebida. Quando você vai ver essas aprovações, geralmente nossos valores estão muito invertidos hoje. É onde você vê um jovem pagar uma caixa de cerveja, mas não paga um mês de academia. É onde você vê a galera incentivar para atrair a mulher, mas não incentivar o cara a abrir, a empreender, a dizer que vai incentivar ele, que vai comprar o produto dele. Então você começa a ver os valores invertidos das amizades de hoje. E eu acho que isso a gente vai aprendendo muito com a questão do poder do ambiente, né?
Porque hoje a gente se fala muito nisso, mas nos meus 14 anos, nos meus 14 não, porque eu acho que eu nem pensava nisso, mas eu digo que até meus 18 anos, eu acredito, esse negócio de ambiente, porque o ambiente influencia, não, é valendo. Eu sou o que eu sou, independente de quem esteja comigo, né? E acho que é onde a gente acaba entrando e fazer essa comunidade de crianças. Na verdade, já pegando esse teu assunto, só existem duas maneiras de você mudar, né? A primeira maneira é quando você troca seu ambiente, porque o ambiente, ele reformula o teu comportamento. E a segunda maneira é quando você sofre impacto emocional. Então foi o meu caso, eu precisei mudar porque eu sofri um impacto emocional. Eu só sabia fazer algo, uma coisa, e de repente eu não sabia mais, eu não podia mais fazer aquilo. Então eu precisava adaptar. Então não existe essa de mudança sem trocar um ambiente. Não existe. Porque o ambiente ele é responsável pela sua mudança. Até você entender isso, você não quer largar seus amigos, né? Com certeza. Eu tava conversando esses dias com ele que hoje eu bato muito nessa tecla de que o ambiente vai influenciar você. E eu falo isso até em questão de alimentação, então eu converso muito sobre isso na consulta, porque eu sei que influencia. Mas eu já fui totalmente oposto. De brigar com quem dizia que era o ambiente. Então, pare de estar fulano, porque é fulano. Não é. Né? E eu acho que ainda, mesmo hoje se falando muito de ambiente, eu acho que isso ainda é uma coisa muito forte para a população. Na verdade, é porque hoje a gente tem uma geração infantil. Hoje a gente é responsável por criar adultos infantis. Onde a mãe quer resolver o problema, quer o filho resolver, então o moleque começa a não ter responsabilidade com a vida. Então tem aquele, até escutei uma frase do, eu esqueci o nome dele nesse momento, mas ele disse assim, tem algumas amizades que ainda hoje deixam a gente infantis. Algumas amizades da nossa infância que hoje deixam a gente infantil. E a gente precisa entender que mudou, vida adulta, ser responsável. E a geração de hoje é muito mimimi, é muito homem com energia muito feminina e mulher com muita energia masculina. Então as mulheres hoje, elas, quando entram em uma relação com parceiro, ela quer assumir o papel de homem. Por que muito cara vai embora? Porque ele não tem papel dele. Então você começa a perceber que as energias hoje estão muito invertidas. As pessoas não sabem a energia que carrega, a programação mental que tem, as crenças de identidade que tem. Então, você entender que trocar um ambiente é você amadurecer, é você se reinventar, dói. Dói porque todo mundo quer aceitação e aprovação. E o novo, ele dá medo. É. O novo, ele sempre vai causar medo. E você só vai pro novo se você se permitir se conhecer, né? Porque aí você também não tem como chegar nesse patamar aí se você não trabalha seu autoconhecimento, né? Justamente. Mas aí, só pegando essa deixa, eu fiquei com a dúvida. Como seria essa questão da mulher fazendo um papel do homem no relacionamento? Vamos O supor, papel masculino, né? mulher com energia masculina. Hoje em dia é muito comum. Então, tu vai ver a mulher fazer o quê? A gente infantiliza o homem. Meu bebê, minha vida. Então, você vai ver muito mulher que precisa trabalhar para sustentar o marido em casa. Isso é papel do homem. O homem ele precisa prover, independente. Então, todo homem ele tem instinto de caça. Mas hoje, algumas mulheres, eles não colocam eles como bebê, como criança. O cara fica em casa não ativa o instinto de caça que ele tem, ele precisa prover a casa, ele fica lá. E a mulher lá, trabalhando, trabalhando. Aí chega um momento que a mulher diz assim, "Pô, por quê? Porque eu gastei demais minha energia fazendo o papel que é do meu esposo. Cansa quando você faz um papel que você cansa. Então, por quê? Porque eu preciso entender qual é o papel de homem, eu preciso entender qual é o papel de mulher. Eu preciso entender que o masculino existe e que o feminino existe. E se eu saber dominar essas duas energias, E que não é errado, né? Existe, não é, não é errado existir o masculino e o feminino, né? é natural do ser humano. Verdade, né? Eles são um complemento de um outro, né? Justamente. Quando você descobre qual é o positivo e o negativo, a gente consegue usar melhor a energia. É verdade, é verdade. Você falou certo, porque é justamente assim a junção. Então, quando eu pego o positivo e o mais negativo, que dá certo, eu entendo que eu não vou ter tanto desgaste na minha relação.
E o Júlio César, quando acordar, ele vai saber o que é que ele vai fazer. E acordar, ele precisa me ajudar, que honrar uma cama muitas vezes não é só obrigação da mulher, que eu preciso ser parceiro. Então a gente começa a entender que isso hoje está muito invertido, a galera começa a infantilizar adulto. Enquanto você não vai significar as crianças que habitam dentro de você, você é apenas um adulto infantil. Eu ia te perguntar isso, se existe realmente essa questão da criança que habita dentro de você. Né? Porque eu falo muito isso, né? Eu brinco muito de dizer mesmo, até pra gente, eu digo, ó, não tem criança aí, vai malhar, não pode malhar. Você é adulto, vai. Eu levo você na cama desse jeito. Ah, Mas às vezes eu fico muito na dúvida, existe mesmo essa criança? Então eu posso me tornar uma adulta que tem uma criança dentro de mim ainda chorando, né? é o que mais tem. Vamos supor, eu nunca bebi e nunca usei droga. Por quê? Porque na minha infância, 0 a 7 anos de idade, minha mãe, ela sempre me falava o que era droga, o que era bebida e o que não era para mim fazer. Então, ela sempre me alertou, ela sempre programou aquela criança. Então, quando a gente cresce, que a gente entende do mundo, que a gente começa a ter mais contato com pessoas que usam, a tendência é você ir. Um ambiente. O ambiente novamente. Mas por aquela criança que foi programada lá na minha infância, que não deveria beber, que não deveria usar droga, está presente quando eu me tornei adulto, eu não usei. Então você começa a entender que algumas crianças ela começa a estar presente na gente. Para você ter ideia, no meu caso, a ansiedade que eu adquiri foi exatamente quando eu era pequeno e vi minha mãe com ansiedade. Então, você começa a perceber que essa criança, quando chegou na fase adulta, ela apareceu. Enquanto você não ressignificar essas crenças que habitam dentro de você, você é apenas um adulto infantil. Por isso é importante você deixar de olhar muito a vida do outro e começar a olhar para você. O que aconteceu no teu passado que hoje te bloqueia? O que foi que tu escutou lá da tua mãe a respeito de homem? Inclusive, eu vou até comentar um caso aqui. Na paciente que eu atendi, que ela acreditava que tem um dedo podre, teve outras pessoas que me questionaram isso. E aí, tem um dedo podre? Não tenho. A primeira pergunta que eu faço, se a mãe dela é separada. Tua mãe é separada? Ela diz, é. Então, essas pessoas elas têm uma grande tendência de se separar também. Por quê? Aquela criança que vê e aprende. Aí, conversando com a paciente, ela disse, não, meu pai falou que homem é tudo igual, homem não presta. Na infância, isso. Então, quando ela cresce, ela vai se relacionar com um cara, que ela tem o primeiro atrito, ela diz o quê? Homem é tudo igual, homem não presta, não quero. E acontece que por isso que fica a mesma escolha. Porque para ela todos vão ser iguais. Então ela vai se relacionar, mas ela vai sair porque o cara vai falhar. É igual. É igual. Ele não presta. Ele é igual ao meu pai. Ele não é presente em casa, né? É exatamente isso que acontecia comigo. Eu carregava uma ferida de abandono. Essa ferida emocional, toda criança ela carrega algumas feridas, eu vou citar elas. Abandono, rejeição, humilhação, abuso mental, abuso físico e algumas abuso sexual. Então, eu sabia que uma criança ela carrega abandono, mas o pai precisou sair para trabalhar para prover. Tá, isso é natural. Mas você explica ao seu filho que você precisou sair. Porque quando tu sai, a primeira coisa que ele olha é diz, meu pai tá me abandonando. Ou quando ele tá no berço chorando, que ele, por exemplo, tá com a fralda melada, e você vai pegar ele, mas tava fazendo comida, minha mãe tá me rejeitando. Muitos casos de depressão, que é muito comum hoje, que a gente vê que a mulher diz assim, eu não quero mais você. O cara faz o quê? Suicídio. Aquele que volta, rejeição. E tem alguns casos que você volta para ressignificar que essa rejeição, ela começou lá no berço. Então, começa lá no berço. Aí ele vai, tá no colégio lá, Jardim 1, Jardim 2, por exemplo. Minha mãe, gostei dessa menininha. A menina disse que, não, sai, tu é feio. Eu disse, não, gatilho. Aí você vai,
cresce mais um pouquinho. Tem a gatinha lá da alfabetização. Vai. Não, meu pai disse que não era para namorar agora. Rejeição. Vai na adolescente. Ele começa a namorar. A mulher diz o quê? Eu não quero mais ficar contigo. Tem outro objetivo. Rejeição de novo. Aí o cara casa. Aí quando casa, a mulher diz, não, não dá certo não. Vou ver contigo. Depois capítulo não vai aparecer. Chega aqui, eles seja e tal. Percebi. Quantos casais a gente não vê hoje que se separam, ou o homem mata a mulher, ou o cara se suicida. Isso traz da infância. Então eu preciso entender quem eu sou, se ele se encarrega, para não estar levando para um relacionamento. Porque muitas vezes eu estou levando aquela criança da minha infância para um relacionamento na fase adulta. E o principal aí é na criação do seu filho, porque isso se replica, né? E é difícil você sair, quando se torna adulto, de você sair de uma coisa que estava ali sendo replicado por tantas gerações. Porque eu acho que essa questão da gente conseguir quebrar alguns padrões, assim, tá começando a ficar mais forte agora. Né? Mas eu vou pensar lá na época da minha irmã, talvez. Minha irmã não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de conhecimento, a rede social que ajuda muito, né? Então, os estudos ficaram mais amplos, então era muito comum replicar o que acontecia. Né? Hoje já está mais mostrando que a gente consegue quebrar os padrões familiares, né? Hoje a gente conhece mais sobre crenças, então quem tem interesse nisso tem um aporte de conhecimento melhor para estudar. Mas eu acho que antes isso era muito, então assim... Era muito, cara. Até porque a gente não tem liberdade de conversar com os pais, né? Com certeza. E tinha muita questão, eu lembro, porque isso até já aconteceu comigo, de tipo assim, então a culpa é dos pais? Então você está me culpando porque você é assim, né? Hoje já não, tá tudo muito mais, a gente está conseguindo conhecer melhor, mas eu acho que quando começou essa questão de crenças, de você entender sua infância, era muito isso, né? A galera tava começando a culpar os pais, né? Não sei se tu chegou a pegar essa fase assim. Hoje eu acho que... Peixinho, né? Na verdade, seu pai e sua mãe, ele tem um grande papel importante na sua vida. É o que representa o teu sexo masculino, é o que representa o teu sexo feminino. Teu pai, ele pode ter sido um vacilão, tua mãe pode ter sido um vacilão. Mas você precisa entender que eles fizeram o melhor que ele tinha, nas condições que ele podia. Ele veio também do passado. Ele tem um passado Exatamente. que fala muito por ele hoje, até porque ele não tinha a facilidade de acesso que hoje a gente tem. Então, quando eu vou entender isso, poxa, porque essa treta com meu pai, porque eu tinha uma treta com meu pai que eu precisava resolver, porque eu carreguei uma dor da minha mãe. Minha mãe, ela tá com meu pai porque ela tem um motivo, ela tem uns princípios que ela acredita. E hoje eles são um casal para minha referência. Foi minha estrutura, foi minha base, com todo defeito. Mas eu amo. Perdoar pai e mãe é você entender que você não precisa carregar a dor da culpa do erro deles. Mas é justamente quando eu entendo que, poxa, meu pai, ele tá reproduzindo o que ele passou, velho. Ele não tem culpa. Minha mãe, ela tá reproduzindo o que ela passou. Ela não tem culpa. Então, por que eu vou culpar alguém que não tem culpa? A mesma coisa de o cara roubar e colocar um filho na tua mão. O roubo na tua mão. Tu tem culpa? Não. Porque eu vou assumir uma coisa que não é minha. Então, quando você tem essa mentalidade que você não precisa concordar com seu pai e que sim perdoar ele, você evolui. A primeira coisa que eu precisava entender era a minha base, a minha estrutura. Eu estava bagunçado que eu precisava organizar. Então, era a relação com meu pai. Então, eu organizei isso. Resolvi. A gente só vai pro novo quando a gente deixa o velho. Automaticamente, quando eu perdoei meu pai, minha vida melhorou 1000%. Eu já não carregava mais o peso do algo que eu Talvez tu matou uma criança aí, né? Que tava, né? matei. Conseguiu tirar a criança do papel que ela não tava mais, não precisava mais viver aquilo, né? Ela já passou a fase dela. O perdão fala mais da gente do que do outro, né? Poxa, quando você Eu vai. acho que quando a galera começar a entender que o perdão É mais É sobre mais- si. sobre si, eu acho que fica mais leve da gente liberar. Porque eu começo a entender que as pessoas elas reproduzem o que está programado.
Aí eu economizei minha energia. O ano não vai mudar. Porque o ano, primeiro, não está o conhecimento. Segundo, é muito infantil. Vai produzir isso a parte. Então, eu comecei a economizar, comecei a me poupar, comecei a ser seletivo. Quando você é seletivo, você está muito acima da média. Porque você já não começa a ter aceitação e aprovação. Porque aí principalmente o círculo de amizade já começa de, não, tá muito, desse teu jeito tá muito chato, porque só pensa nisso agora, não quer sair mais com a gente, né? Então acaba. Quando eu comecei a mudar, os meus amigos eles diziam assim, tá muito diferente, tá muito chato. Tu não é mais aquele Gabriel de E antes. principalmente porque tu veio da área atlética, né? Que eu acho que ainda existe um meio. Muito grande. Sim. Porque você começa a ter um vínculo de amizade, irmão. Quando eu comecei a mudar foi exatamente isso. Tá muito diferente. Tá muito chato. Tu não era assim. Todo mundo tá percebendo tua mudança. Eu comecei a olhar pra mim. Eu tô lá pra cá. Eu tô no mundo. Vai embora. Quer saber? Eu gosto de novo. Só que aí é onde a galera se perde muito, porque tá confortável. Tu tava lá já. Como é que a gente vai sair dali? Eu já tô aqui, pra que eu sair, né? Então, a gente entrou na zona de conforto e sair daí é muito difícil. Você ter um amiguinho batendo nas suas costas e aplaudindo é bom. Mas eu quero ver quando você começar a impor tua opinião, defender tua ideia. Tu chegar no teu amigo e isso tá errado. Não concordo não. Eu quero ver como é que ele reage. Se ele é teu amigo mesmo, ou só ele só quer tua aprovação e aceitação. Porque a maioria das pessoas hoje, ela ama alimentar o próprio ego. Sem sucesso. E o ego é só uma ferida que precisa ser tratada e eles não sabem isso. Eu comecei a entender de ego, de orgulho. Então eu fui entender que o ego é só uma ferida e que o orgulho, ele protege o ego. Para você chegar para essa ferida, é complicado. Porque para tratar uma ferida, você tem que meter o dedo dentro, sabe que vai doer, mas precisa tirar tudo e limpar para correr tudo bem na cicatrização. Feridas que não foram cicatrizadas, um dia ela volta a doer. E se você não tiver virado adulto pra isso, né? Você volta pra criança mimada que eu não quero mexer mais. Deixa como tá. Exatamente. Então tu começa a ser aquele adulto infantil. Quanta gente a gente olha hoje e vê o cara não consegue resolver um problema, o que ele faz, grita. Infantil. Aquela criança mimadinha que a vida muito dele. Tá difícil. Não sei o que, não consigo resolver. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu mudei foi me afastar de pessoas que reclamam. Eu nunca vi uma pessoa que reclama ter a vida abençoada. Porque eu precisava parar de reclamar. Quando você reclama, você só atrai o caminho. Eu não queria atrair o cara mais na minha vida. Porque eu entendi o poder da palavra. Quanto é bom você se poupar. E melhor ainda, você aprender com ele dos outros. Isso daí é bom demais. Mas a galera ainda não tá nesse patamar. E hoje eu olho pra mim e eu digo assim, graças a Deus porque eu mudei. Porque se eu tivesse lá, eu ia estar sendo o mesmo babaca de antes. O famoso agradador. Porque eu sempre queria agradar os outros e nunca colocava no papel de me agradar. Tem várias pessoas que são assim. Várias e várias. E em relação a essa tua transição, né? Porque hoje eu sei que está muito mais. Tem muito mais conhecimento levado para a área da hipnose, mas tu ainda sente muito preconceito da galera em relação a isso? Ou tu nota que hoje. Ou tu não para ver, né? Essa parte, tudo meio que abstrai. Na verdade, eu senti uma falta de aprovação no começo. Porque eu falei que eu tinha feito a hipnose. Falei para os meus amigos, né? Ó, a hipnose acontece, deixa eu fazer contigo. Hipnose não acontece comigo. Isso daí é coisa de quem tem mente fraca. Olha, mente fraca. Quer dizer que tem como medir agora mente fraca e mente forte. As pessoas eram medem agora. Não, que coisa de mente fraca, isso daí não existe. E aquilo eu absorvia muito no começo, porque todo mundo quer aceitação e aprovação de fato. Você ser aceito e aprovado pelos seus amigos é muito bom. Teve nos meus diálogos internos,
foi conversar comigo. E eu entendi. Não é para os meus amigos que eu tenho que oferecer a hipnose. É para as pessoas que precisam. Tem gente que quer viver isso. Tem gente que quer ficar livre de todo pensamento. Então, hoje em dia, não, se tu não acredita, tudo bem. Mas eu sei que acontece com todo mundo. Ah, mas não acontece comigo. Acontece. Mas se você não quer, tudo bem. Porque a hipnose, ela é um processo da pessoa que está sendo hipnotizada. Eu só faço conduzir, mas quem vai, se ela não quiser, ela não vai. Então é um processo de, se eu me permitir, eu vou. Eu só faço, digamos que eu sou só o caminho para você chegar lá, mas quem vai é você. É você que vai significar, é você que vai entender, é você que vai ver a cena, é você que vai entender o porquê sua mente está reagindo dessa maneira, porque ela está te bloqueando. Então, para você entender, voltando àquele assunto de algumas crenças que habitam na gente, teve uma paciente que eu fui atender e ela me disse assim: Gabriel, eu tive uma crise de ansiedade com a chuva. Eu não sei o que foi, mas eu fiquei muito agoniada com a chuva. A chuva, vai chegar inverno, então quanto tempo vai faltar desse gatilho? Então, bora descobrir. Então, quando a gente fez o processo de hipnose, que eu conduzi ela no processo de regressão, que a gente voltou, a gente viu que lá no subconsciente dela, quando ela era novinha, que ela tinha 5 anos de idade, mais ou menos, se eu não me engano, estava chovendo, e a mãe dela olhou para ela e disse assim: Você não vai brincar, não. Tá muito perigoso hoje. E ela ficou olhando para a chuva, ela criança ficou com muita raiva, chorando, porque ela queria brincar. Então a mente dela armazenou isso, quando ela cresceu, reproduziu a chuva, emoção negativa. E é exatamente isso, quando você leva uma pessoa num processo de hipnose, é ela que vai, não sou eu. Eu apenas faço conduzir. E não vou sair muito do assunto, mas meio que ficando nisso. O que acontece quando a gente tem memórias bloqueadas da nossa infância? Tem hora que eu não consigo me lembrar de algumas coisas da minha infância. Tem hora que eu consigo lembrar, tem fase assim que eu lembro de tudo, mas tem hora que parece que chega em alguns pontos ali. Isso é o que acontece. Por maneira de defesa natural na nossa mente, aquilo que foi algo que gerou um desconforto, que foi ruim, a mente, por ela querer economizar energia, ela faz com que tu esqueça. Ela joga isso pra longe. Porque se tu for lembrar, tu volta a viver aquilo novamente, produzir a mesma energia e mesma química daquilo, daquele momento. Por quê? Porque nossa mente ela não sabe definir o que é real e o que é imaginário. Então, por que um ansioso sofre tanto? Porque a mente dele está criando um cenário que não é real, mas é um cenário negativo, mas ele acredita que aquilo está acontecendo. Por quê? Porque a mente não sabe definir o que é real e imaginário. Você cria O cenário. caminho totalmente detalhado. Então, chega um momento que você começa a acreditar naquilo e aí você se perde sem saber qual é o real. Né? O real, porque tua mente está lá, ó. Então, tua mente não sabe definir o que é real, o que é imaginário. Eu tô lá, eu tô vivendo aquilo. Eu tô lá, tô lá, tô lá. Nosso corpo começa a produzir química, produzir química. Porra, já era, tô lá. Mesmo aquilo não acontecendo, eu tô lá. Minha mente tá lá. Meu corpo é aqui. Tem uma defesa biológica. Né? Biológica. Então, o que eu precisei mais trabalhar em mim foi o estado presente. O estado presente. Então, comecei a seguir Guto Galamba, eu vi que ele aplicava psicologia positiva, que ele puxava o elástico. Então, peguei um elástico. Toda vez que minha mente levava, cara, era cada dor, mano. Aqueles serinha amarelinha, aqueles elásticos amarelos. Porque toda vez que eu sinto uma dor, eu volto para o meu estado presente. Então, comecei a trabalhar isso, presente, presente. Tem algumas pessoas que ela voltam ao passado, eu estou no presente demais. Quando eu volto ao passado, eu reajo da mesma forma. Porque eu não sei definir o que é real e o que é imaginário. Então, eu precisava entender isso. Eu precisava ressignificar algumas memórias do meu passado para realmente viver o presente. Mas eu sigo o Galando, eu sei mais ou menos, mas acho que a galera aí até nem sabe. Fala da questãozinha do elástico. Cara, o elástico no Guto Galambra, quando ele foca no que controla,
é realmente para você parar de reclamar. É psicologia positiva. Você começa a economizar sua energia. Você começa a entender que se você derramar uma água aqui, sem querer, você não controla. E reclamar não resolve. Então, em vez de focar no que aconteceu, foca na solução daquele problema que você criou. E as pessoas, elas focam sempre no problema. Quando eu foco no problema, vem mais problema, mais problema, mais problema, e nunca na solução. E é exatamente isso. Então, quando ele puxa, que ele foca no controle, ele está dizendo o quê? Volta para o teu estado presente e resolve. Volta para o teu estado presente e resolve. Adulto. Adulto foi feito para resolver o problema. Não para reclamar. Quem reclama é criança. Então, foi isso que ele trouxe para a minha vida. Essa palavra, problema, eu não gosto muito de usar ela, eu gosto de usar desafio. Desafio. Porque a gente vai e vence e acha como fazer aqui, né? E eu acho que quando a gente usa como desafio, a gente também começa a se sentir campeão, né? A gente ganhou, a gente venceu pra espírito ele. competitivo no esporte. Eu não gosto muito dessa questão do esporte, então é por causa disso. Eu fui também competitivo, não. Mas um cara desse tem que entender por quê. Na verdade, Mas eu quero saber por quê. os filhos mais novos, eles já vêm competindo. Porque quando ele nasce, ele já tem um primogênito na frente dele. Então, os filhos mais novos, eles já vêm com a missão de dizer o quê? Eu vou arrasar, eu vim para arrasar. Eu sou melhor. Eu sou melhor. Engraçado que meu irmão mais velho, ele é bem Seu irmão é bem tranquilo. tranquilo. Ele joga por jogar, brincando. Mas você quer provar todo o tempo que você é melhor. Em tudo. Em tudo. Não precisa ser jogo só. É Em tudo. É em tudo. Então ele vem pro mundo e diz assim, sabe uma coisa? O filho mais novo é aquele filho que vai dizer assim, fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Ele quer chamar atenção. E o que acontece quando ele é adulto, o convívio social dele é melhor do que o mais velho. Por quê? Ele já sabe chamar atenção desde pequeno. Então, quando ele cresce, ele joga isso na vida adulta. Ele começa a conversar aqui e ali. Mas o que é que tem de recurso que não dava para que precisa ser trabalhado? Ele sempre precisa de alguém para dizer assim, faz isso. Faz isso. Faz isso. Característica do filho mais novo. Porque ainda é o mais novo, né? Os pais estão muito presentes no É um dizer, mimadinho. Você que é mais novo é muito mimadinho. Acabou. Eu sei que bastidor, a gente sabe falando. Mas é isso mesmo. E eles são muito manipuladores. O filho mais novo é muito manipulador. A gente tem tudo isso. E começa a manipular. E você começa a manipular seus irmãos. Já que tá em pé, pega uma água aí. Já que pega no celular, apaga a luz, pega uma luz só. E é muito engraçado, eu trabalhei uma época em equipe. E era muito engraçado, porque isso era uma coisa que todo mundo dizia, a gente é muito manipuladora, tu manipula todo mundo aqui. Se a gente for no teu, a gente tá fazendo tudo que tu quer aqui. E assim, você sempre foi muito forte, eu querer manipular. Até eu entender um pouco que, de fato, eu fazia. Acho que eu consegui entrar um pouco na consciência que eu fazia, então hoje eu me policio mais. Eu fazia muito mais natural antes. Hoje eu consigo, não, pausa, segura. Eu até anotei aqui, os primogênitos, eles sempre têm a tendência de seguir a regra dos pais. Então ele sempre vai seguir o que é certo e o que é errado. E o filho do meio, ele sempre vai sentir que é injustiçado. Porque ele fica preso no primeiro e no último. Então ele tem muita dificuldade de pedir ajuda. O filho do meio, característica dele. Isso aí. Eu fiquei curiosa. Será que eu nasci no meio das. Minha mãe teve 2 abortos. Aí eu fiquei agora pensando, será que eu nasci entre os abortos? É muito bom quando você começa a estudar isso. É. Porque você já sabe lidar com o próximo. Eu acho que é onde a gente consegue meio que nortear um pouco das dúvidas, dos questionamentos que a gente tem interno, né? Características suas, né? Você começa a entender os seus recursos, o que você tem a favor, o que você tem contra você, o que você precisa melhorar. Clareza, né? Clareza sobre o que você é.
E é aquilo que eu falo todos os dias. A gente só sabe para onde vai quando a gente sabe o caminho que quer ir. Né? Quando qualquer caminho serve, a gente vai ficar sempre dando volta ali e não vai para lugar nenhum. A média. Exato. E eu acho que para você chegar em qualquer que seja a área da sua vida, eu acho que ter o autoconhecimento, se conhecer, é o primeiro ponto. Para emagrecer, para o lado empreendedor, financeiro, seja familiar, relacionamento. Para você entender, tem alguns pacientes com obesidade e eles chegam lá assim e dizem para mim, eu quero perder peso. Eu digo, se tu cortar uma perna, tu perde peso. Oxi, por que tu tá dizendo isso? Porque você também quer perder peso. Então, se você cortar uma perna, você perde peso. Mas qual é o objetivo que tem por trás de você querer perder peso? Então, você precisa ter um objetivo claro do que você quer. Qualidade de vida, ter mais resistência para ficar com meu filho, para brincar com meu filho. Você precisa ter um objetivo claro. Não é só perder peso. Porque somente sabota. E é o que eu digo sempre, isso é uma das perguntas que eu sempre faço. E eu acho que nos meus atendimentos eu mexo muito nessa pergunta, sabe? Porque assim, eu digo que eu não aceito saúde, porque eu sei que todo mundo vai procurar um nutricionista pensando em saúde, né? Quer a saúde, com certeza. Mas eu gosto muito de entender esse objetivo no fundo. Porque se você não chega no fundo, você não continua o processo de emagrecimento. A gente para no meio do caminho, porque é raso demais. A nossa mente, ela precisa de clareza de onde a gente quer chegar, do que a gente quer construir. Nossa mente foi feita assim. Eu vou acordar 10h30 para 10h40 tomar meu café. Isso é um exemplo. Para 11 horas eu ir treinar. 11h30 eu terminar meu treino. 12 horas eu ir trabalhar. Então, nossa mente ela precisa ter clareza, seja de horário até objetivos. A gente precisa ser muito claro. A gente não pode viver a vida por viver. A gente precisa ter clareza do que quer. Então, quando eu mando essa informação para o meu subconsciente, que ela armazena, ele já me prepara para o próximo dia. Então, amanhã eu vou fazer o quê? Acordar 8h30, 8h30, tomo meu café, treino, tomo banho, vou trabalhar, vou estudar. Então, eu tenho clareza. Minha mente ela já joga a energia necessária para isso. Isso se torna mais fácil para o próximo dia. Essas pessoas não dão rotina, não tem clareza do que quer, como é que eu vou seguir meu objetivo? Minha mente vai voltar para o meu casa. Conforto. Do conforto. É exatamente isso que acontece com a maioria das pessoas. E se você for analisar, a mente ela não está errada em procurar conforto. Ela está só fazendo o papel dela, ela quer economizar energia. Ela está economizando energia. Sobrevivendo. Sobrevivendo. A gente tá aqui para sobreviver. E principalmente quando a gente leva para o lado da. Quando a gente leva para o lado da obesidade. Porque a gente também tem nosso corpo como uma forma de proteção, né? A gente se protege nele também. Então, por isso que às vezes a obesidade é tão mais confortável viver, porque eu me vejo protegida acima do peso. Acima do peso, justamente. Mas o que é que bate na mente de uma pessoa obesa? Ela vai ficando obesa. Chega em um determinado ponto que ela tem um choque de realidade. O mundo, a autoestima vai embora. Então, quando você vai começar a entender isso, inclusive tem até um transtorno do cérebro que é a mente disformes. São pessoas que elas são obesas ou que passaram por bullying na infância, de obesidade, e quando ela chega na fase adulta, por exemplo, ela faz uma cirurgia bariátrica, mas ela não preparou a mente dela, ela tem o mesmo comportamento no corpo. Elas vestem a mesma roupa, ela come a mesma comida. Por quê? A mente dela está a mesma obesidade sempre. Gordo, sempre. Então, se eu não preparo minha mente, se eu não reformulo os meus padrões de comportamento, como é que eu vou ter resultado? Eu preciso mandar informação para minha mente que eu estou me comportando de maneira diferente, que eu estou me alimentando de maneira diferente, para assim seguir um padrão de alimentação. Começa a entender onde as pessoas ela começam a repetir os padrões porque ela não muda o comportamento. Isso explica várias coisas. Quem ganha na loteria, herança, por que você acaba tão rápido? Porque não treinou o comportamento, velho. Exato, não é só sobre peso, né? Não é só sobre obesidade. Você, de uma hora para outra, tá milionário, mas é igual um pobre, velho. Quando você vai entender que as pessoas ela repetem o padrão, é exatamente isso.
obesidade financeira, pobreza, crenças limitantes. Então, se você chega na sua infância, você escutou do seu pai, sua mãe, que 10 mil reais é muito dinheiro, você não consegue chegar em 10 mil reais nunca. Se torna impossível para você, mesmo você estando ali, ó, no degrau dos 10 mil reais. Porque a galera começa a se livrar do dinheiro. O dinheiro vem, parece que ele tá pegando fogo, precisa comprar isso. Dá uma vontade de comprar coisa na galera, velho. Eu falo muito por mim, porque quando eu recebia dinheiro, a primeira coisa que eu queria comprar era corrente. Eu era viciado em comprar corrente. Mas por quê? Na minha infância, eu vi pegar uma corrente na mão, no jogo, eu achei aquela corrente bonita, pedi ao cara, o cara não me deu. Eu fiquei com essa criança. A primeira coisa, quando eu crescer, eu vou comprar corrente. Dinheiro vinha, eu me livrava do dinheiro na corrente. Então, quando você começa a entender, quando você começa a se livrar de dinheiro, quando você começa a se livrar de você mesmo, é onde você começa a modular seus comportamentos. Aí se torna diferente. Aí você começa a jogar o jogo por trás do jogo, porque você já começa a dominar quem você é. Você já começa a colocar freio em você. Aí já se torna diferente. Por isso a importância de você estar se vendo 24 horas. Porque eu sou assim. Então, um obeso não é obeso do dia para a noite. É um comportamento que ele vem repetindo, até chegar naquele estado. Então, se eu não for reformular meu comportamento, a maneira que eu acho determinadas coisas, eu sempre vou sempre continuar sendo a mesma pessoa. Por isso a importância de olhar para mim. É isso que me fez trabalhar com a nutrição mais comportamental. Porque eu via muita nutrição, quando eu me formei, né? Então, assim, eu via muita nutrição, era isso. Você tem que seguir uma dieta. Só que eu digo, poxa, como é que segue uma dieta assim e eu não ter resultado fazendo a mesma coisa no mesmo lugar, não mudando nada? Sim, por isso que aí eu comecei a me invocar com a nutrição. Eu digo, não acredito que isso não funciona. Não faz sentido isso funcionar. Então, eu estou evitando fazer 30 dias isso aqui e minha mente vai fazer o quê? Ela vai fazer até os 30 dias, mas depois ela não vai aguentar mais, não. E olha se chega nos 30 dias, né? Então, foi por isso que eu fui muito pro lado comportamental. E eu até queria entrar nesse assunto dos perfis, né? Dos perfis de pessoas comportamentais. Só para te adiantar algumas coisas, eu acredito muito que nutricionistas eles vão ser os futuros médicos dessas gerações. Porque cada dia que passa as pessoas elas sentem necessidade de se alimentar bem. Porque a alimentação ela ajuda na ansiedade, na autoestima, tudo isso. Então, quando eu falo de alguns perfis comportamentais, eu preciso entender que hoje a gente está reforçando comportamentos negativos das pessoas. Então, é justamente onde eu cheguei em um cara que está passando por um momento de ansiedade, eu dou um remédio, eu dou um paliativo a ele. Tá, então tu reforça que o cara precisa dormir tarde, o cara não precisa alimentar bem, o cara não precisa fazer atividade física. E é exatamente isso que essa galera faz hoje. É saber que o cara está se comportando errado e eu dou lá um sinal positivo, que o que ele está fazendo de errado está sendo certo. Aí, gente, bora ver onde entra o comportamento, onde a gente pode mudar isso aqui, o sono, noite de sono, alimentação, treino. O básico, né? O básico funciona. E a galera começa a reforçar comportamentos negativos das pessoas. Aquele adulto infantil. Falando já de traços de caráter, foi um dos primeiros passos que eu tive para me descobrir. Então, quando eu fui fazer o processo de hipnose voltado para o tratamento de obesidade também, professor Elias Flama, eu comecei a entender de traços de caráter. Então, eu comecei a entender quem eu era, qual foi a maneira que eu fui criado. Então, o primeiro traço de caráter foi o primeiro que eu me identifiquei, esquizoide. Esquizoide, ele são pessoas extremamente criativas. São pessoas que têm os braços mais longos. Então, tem cinco traços de caráter, deixa eu ver. Eu aqui analisando já. Até anotei. São 5 traços de caráter. Então vamos lá. Esquizoide é o primeiro traço de caráter a se formar. Ele é formado ainda na gestação, no período que o bebê está na gestação e a mãe dele passa por um momento de estresse. E ele começa a acreditar que esse estresse está sendo gerado por ele.
E a concentração de sangue começa na cabeça. Na É cabeça. uma pessoa que está mais no cabeça, né? Age mais do que com o corpo em si. Então, ele começa a concentrar e esquece muito do corpo. Então, vai ser aquele famoso magro de ruim hoje. É, o falso magro, né? O falso magro. Geralmente tem um corpo bem mais afinado, né? Tem dificuldade em engordar. Justamente. Então, quando você olhar para essas pessoas, o que é que ela tem de recurso? Elas são muito inteligentes. Toda hora ela está no mundo da luta. A cabeça não para, não. Não para. Qualquer hora ela tem uma ideia assim, ela tem ideia. Puxa, ele tem uma ideia. Já eles têm muita dificuldade de agir. Por conta que a concentração dele está toda na cabeça. Então, é exatamente como é o nome do cara que fez o iPhone. Pronto. Traço de caráter dele, Steve Jobs. Cara, traço de esquizóide. São pessoas muito criativas. Mas a energia dele tá focada tão na cabeça que ele não consegue fazer. Desenvolver um pouco. É. Aí você começa a entender como ele é, né? Então, para você ver, tem alguns traços de caráter que são muito, muito comuns neles, que são muito, prevalecem demais, que é ao ponto que ele se sente rejeitado. Então, se você tentar dar um abraço indesejado, ele começa a desenvolver alergia. Porque é a maneira que ele aprendeu. Então, o cara ganha a confiança dele, vai chegando aos poucos, deixa ele no mundinho da lua dele, vai entendendo ele. O segundo traço de caráter é o oral. São aquelas pessoas que são mais cheinhas. Aquele famoso gordinho fofinho, meigo. São muitos infantis que ficam fazendo voz de bebezinho, que gosta muito de animais. Mas eu faço. E eu brinco que eu tenho até a fisionomia de criança, né? Então eles começam a infantilizar. Então você começa a entender que essas pessoas, elas são ótimas comunicadoras. Quer trabalhar na recepção? Chama um oral. Chega, boa tarde, bom dia, boa noite. Não para. Por quê? Eles sentem a necessidade de movimentar a boca. Eles precisam conversar. É deles. Agora, qual o problema? Muitas vezes, quando você não responde a atenção que eles querem, eles se tornam impossível. É a ansiedade base. Eles são muito impossíveis. É muito difícil por oral, minha gente. Olha, vivenciando. Como é? Expectativa. Não criar expectativa. É muito difícil por oral não fazer isso. Porque a gente faz algo, quer algo em troca. Entendeu, né? Não tem nada a ver com essas expectativas. Mas é muito real. Então, para você entender, aí vai para o terceiro traço de caráter do psicopata. Então, quando eu falo de traço de caráter, eu preciso entender que o traço de caráter não é um distúrbio. O distúrbio, ele não tem a dor sentimental, ele não tem sentimento. Então, já até um bandido, que eu não vou nem citar o nome dele, porque pode questão de época também, que chegaram nele e disseram assim: eu vou matar seu filho. Ele, psicopata, não tem dor sentimental, que ele disse: pode matar, eu faço outro. E eu não tenho essa dor sentimental. E no traço de caráter, não. O traço de caráter é a maneira como ele foi criado. Ele começa a ver que é aquela criança que vai botar o dedo na tomada. Aí a mãe olha para ela e aí ele olha para a mãe e dá um sorriso. Que coisinha linda, meu Deus. Que coisa linda. Eu tenho realmente essa. Minha memória foi lá. Minha criança voltou lá. Voltou, né? Exatamente. Então aquela criança que olha pra mãe, aí dá um sorriso à mãe. Eita, mas é lindo, meu filho. E o dedo, doido pra colocar lá. E ele começa a manipular, ele começa a sorrir para as pessoas com muita facilidade. Ele começa a ser um camaleão entre os traços. Um psicopata, ele vai ser, se ele não gostar de você tiver aqui, ele conversa com você como se gostasse de você e tá nem aí. Você nem sabe que ele não gosta. Então, qual é a dor? Que ele sempre acredita que vocês vão enganar ele. Ele sempre acredita que vai ser enganado. Então, para ele não ser enganado, o que é que ele começa a fazer?
manipular as pessoas. Começa a enganar as pessoas. Enganando. E o psicopata, ele sempre vai querer chamar atenção. Que aí eu estava comentando aqui, eu fiz uma formação, né, em perfis comportamentais voltado para a área da nutrição, e eu acho que aí é onde entra o estético, né? Que o estético sempre quer estar, o perfil estético para a gente da área da nutrição é muito quem quer estar se mostrando sempre, então todo mundo, a atenção tem que ser voltada para essa pessoa. Você identificou? As roupas falam lá também. As cores falam. As cores, né? É, Preciso chamar atenção. exato. Então você vai entender que um psicopata, se ele quiser um carro, não é qualquer carro. É um carro diferenciado. Ele quer chegar, poxa, isso é diferente. Ele quer. Na minha casa tem dois. Assim. Então você começa a entender que eles começam a ser diferentes. Eles odeiam ser comparado. Psicopata rígido, eles odeiam ser comparado. Então, vai ganhando a confiança do psicopata aos poucos. Agora, se você mentir para ele, já é. Ele não confia. Então, o psicopata é um sinal que ele dá muita. Vai levantar a sobrancelha. Ele vai falar com você quando ele está desconfiando de algo. A primeira coisa que ele faz é levantar a sobrancelha. Sim, fale mais. O que você tem a dizer nisso? Isso sempre sim. Então, vem o último traço de caráter. E só. Não, tem outro, tem mais dois traços. E assim, uma pessoa pode ter mais de um traço, né? Pode. No mínimo, na verdade, você tem uns 5 traços de caráter, mas tem pelo menos 3 que vai predominar mais em você. Tem outro que é o masoquista. O masoquista é diferente daquela galera que gosta do sexo de apanhar, né? O masoquista, o traço de caráter, são aquelas pessoas que geralmente elas vão carregar olheiras. Aquelas bolsas, né? Aquelas bolsas, sim. Então você começa a entender que o masoquista ele começa a prender as emoções. Prender. E ele só alivia quando chora. Tem pessoas que guardam tantas emoções quando chora ela fica aliviada. É um pouco de masoquista, né? Quase tudo aí, velho. Como é que lidar com as pessoas desse perfil? Ela sempre gosta de massagem nas costas. Sempre. Deixa ela chorar. Mas o que é que o masoquista ama? Recurso do masoquista. Planejamento. Diz que o masoquista é assim, ó. Precisa fazer isso. E prático, né? E prático. Não pode ser um planejamento também que Ele demore. precisa cumprir. É. Eles gostam de cumprir planejamento. Agora, você quer ver ele doido, você faz um planejamento e quebra esse planejamento. Eles entendem. Aprender a dar uma. Então você começa a identificar outras coisas. E o último traço de caráter, um do que o psicopata tem facilidade de manipular muito, bota assim no bolso, rígido. O psicopata, ele deita e rola no rígido. Rígido, olha, Como é um traço de vida? rígido vai ser aquelas pessoas mais sensuais. Não tem aquela galera que tá treinando o bíceps na academia, mas tá com o short levantado. Sim. Tem vários, você vai Já viu assim, CrossFit é a fábrica de rígido. Ninguém treina. Mal você vê uma mulher treinando de camisa, é tudo top. Top. Então, o estético entra no rígido. Então, Entra no rígido. não entra no. Aí você vê o rígido, é a melhor pessoa para você ganhar dinheiro na aposta. Ele não aceita. Você é aquele cara que chega, está fazendo com 40 quilos de supino. Se ele vê, só fica para trás. 45. Ele sabe que não aguenta, mas ele volta. Ele vai. Desafio rígido. Sabe por que o rígido ele quer escutar o seguinte? Sério. Ele precisa dessa aprovação. Então são as melhores pessoas para ganhar dinheiro em aposta. Elas não aceitam perder. Mas o psicopata que manipula? O psicopata é fácil. Ele pega o risco. Ele pinta embora. E pior que eu vivi com o risco e com o psicopata.
comecei. Você que é psicopata, vai ser aquele cara. Tá quanto essa blusa? É 25. Faz 15, né? Eles gostam de desconto. E eu comecei a usar isso na loja de roupa. Quanto é a roupa? Eu ia lá, olhava a foto do cara. 45. Mas pra você, 35. Então, Ele fechava a compra. fechava, porque é pra você, você é importante. Eu tô dizendo importante. E o rígido, você quer vender uma coisa pra ele? Você diz assim, não tem dinheiro não. Ok? Era nisso que eu queria entrar. Como a gente usaria isso ao nosso favor? Ok? Os caras me chamam de Lisa, é? Os caras brincam com ego aqui, É meu assim, amigo. ó, é 45, toma 60, só pra tu ver Que eu tenho, que eu tenho. eles são assim. Comecei a ver rígido ali, já sei como é que eu vou. Tem muita pessoa que perde dinheiro em casa de aposta, que é rígido. Não sabe o que eles são. Na próxima parte, ele quer desafiar. Então eu comecei a perceber que quando você lançava um desafio para um rígido, ele entregava resultado. Pega teu paciente que é rígido e diz assim, eu duvido perder a quantidade de peso. Meu amigo, Ele faz. ele faz aqui, ó. Aqui. E é engraçado, porque eu observo muito quando o paciente retorna que é rígido, né? Eu sempre tento deixar alguma coisa quando eu vejo, identificar algum perfil. Às vezes eu não consigo identificar, então eu finalizo a consulta sem dar a deixa. Mas aí quando eu identifico o rígido, é engraçado, porque quando ele volta, ele faz, você vai gostar do que você vai ver. Ele já chega, ele já chega tipo, não é nem bom dia, boa tarde. Você vai gostar do que você vai ver. Eles gostam, é natural, né? E é engraçado que assim, sobe na balança e já me dá um tipo assim. E aí, foi mais do que tuas expectativas? Muito isso. Eu esperava isso. É exatamente isso. Sabe por quê? Porque ele quer que você diga assim, você é o melhor. Agora, voltando para um lado polêmico, você quer matar um bicho, você é africano. Ave Maria. A mesma coisa que matar ele, velho. Então você imagina dois rígidos, casal e mulher. Os deles, mas sem tempo de acabar. Quer um querendo mostrar pro outro que é bom, melhor. que é melhor, que é melhor. Mas quando sai do sexo, aceita, mano. Porque é rígido. Eles não se entendem. Então, aquele paciente teu psicopata que tu vai estar sempre negociando com ele. Eles gostam de negociar. Não, eu sigo muito, né? Todo mundo identificar. Quando eu tô falando aqui, acho que a galera você vai começar a pensar. Ela faz isso comigo, então eu tenho esse caráter. E eu tenho muito, o psicopata é muito assim. E eu vou ganhar o quê? Já que foi bom, ele quer um brindezinho. Ele quer. Aí eu sempre vou ali, um chocolatezinho na dieta vai ter esse mês. Porque eu sei que é isso que vai fazer continuar. Porque precisa, e o oral também precisa muito disso, né? De ver, de ter uma recompensa pelo que tá fazendo. O oral, quando ele mandar mensagem pra você não responder, ele fica Acabou, doido. Por que você tá diferente comigo? Por que você não me respondeu? Exato. Por Por isso que eu sofro, né? Às vezes, porque por eu ter o perfil oral, às vezes eu sofro por não dar conta das mensagens, porque para mim é difícil mandar uma mensagem e não receber a resposta. Então, quando eu vejo que eu tô ali, ó, peraí, calma, e não dá tempo, e no dia eu vou pro dia de manhã responder, então isso para mim é uma dor, né? Porque eu tenho É a sua dor, né? Então eu comecei a entender que eu tinha muito psicopata pra mim treinar, velho. Hoje não. Então eu começava a negociar. Até que eu comecei a usar isso a favor. Então, bora, se tu treinar hoje, tu ganha chocolate mais tarde. Então eu preciso treinar. Então eu fui usando isso a favor de mim. Me julgando aí. Eu tô pensando. Eu comecei a usar isso a favor. É engraçado, deixa eu contar. Esse menino aqui é um problema pra treinar, viu? Eu acordo às 5 horas da manhã, ele ainda bota o despertador pra 5h40. A gente sai 6 horas de casa. Negociando, Com ele mesmo. Não, e é assim, ele ainda eu fico fazendo pressão psicológica, né? De vez em quando eu faço, tu vai perder pra tua preguiça. 5 horas da manhã, tô acordado. Mas ele tem um rígido tão forte nele que quando eu falo isso, ele se vira e faz, vou.
Grande. Aqui diz assim pra ele, eu duvido tu fazer as coisas de casa hoje. Ei! Não, eu acho que tu não faz, não. E é engraçado isso, porque assim, uma das minhas maiores dores da ansiedade é essa questão do dar conta de tudo. Porque o oral tem muito isso, né? Eu tenho que dar conta, só que além de eu dar conta, eu preciso que as pessoas reconheçam que eu estou dando conta. Porque eu preciso dar conta, mas as pessoas precisam ver, né? É, exatamente, eu preciso que a pessoa aprove o que eu tô Aprove, fazendo. Porque isso é como se fosse. A sensação é aquela de tipo assim, é como se fosse reabastecendo minhas energias para eu continuar. Se eu não vejo, se eu não tenho muito esse feedback de. Poxa, ninguém viu, eu fiz isso aqui. Tava isso. Então, ó, E isso acaba. trazendo outro recurso, o masoquista, quando ele perde muito peso, eu acredito que tá ficando fraco. Por quê? Porque o que carrega a dor dele é as É as costas. costas. Então, eu tô perdendo peso, tô ficando fraco, não aguento. Então, ele vai chegar a uma determinada quantidade de peso e ficar. Ele não vai querer sair dali. Então, você começa a entender. Poxa, esse cara é masoquista, ele quer ficar ali. Ali. Porque ele vai se perder mais peso, ele vai ficar fraco. Aí que entra. Muita gente vai se identificar com isso. Que é onde eu escuto muito, eu entrei no efeito platô, mas às vezes inconsciente você está agindo apenas com que seu perfil está ali seguindo, né? Pois é, essa questão eu ainda, essa questão do emagrecimento em si, porque assim, quando a gente identifica alguns perfis, era o que eu estava dizendo isso a você, né? Eu consigo identificar, então eu estudei para identificar os perfis, só que às vezes eu me sinto meio que eu vou tratar a alimentação, mas essa pessoa não está precisando de um tratamento só na alimentação, né? Esse perfil precisa de outro, na todas as suas áreas da sua vida, desse mesmo cuidado que eu estou tendo. E aí é onde eu acho que acredito que entra a hipnose, né? Como forma de. Justamente, porque, vamos lá, tem algumas crianças, como eu falei, um rígido, por exemplo. Uma pessoa que tem um traço rígido e ela sofre um abuso na adolescência, um abuso sexual, ela acredita que o motivo dela ter sofrido aquele abuso é a estética dela, o corpo dela. Defesa natural, a mente precisa defender ela. Então, qual é a defesa que eu tenho? Isso. Pois é. É um dos traços que eu tenho mais dificuldade de trabalhar o emagrecimento. Porque quando eu busco o objetivo, essa pessoa não consegue ter a clareza do porquê emagrecer. Ela não diz uma resposta. Exatamente. Então, porque eu tenho uma dor, mas se eu perder peso, eu vou voltar a ser abusado de novo. Eu vou chamar mais atenção de forma sexual. Eu gordinha, né? Eu tô chamando a atenção, mas de outra forma, de fofinha, né? De defesa. Mas se eu emagreço, eu chamar a atenção pro lado sexual. Sexual, justamente. Então, para não voltar aquela dor, eu preciso me defender. Qual é a defesa que eu tenho? Mas isso existe em correção. Existe hipnose não. Que ensina justamente a hipnose. Hipnose é um remédio eficaz para o resto todo. E para tratar, assim, essa questão, vamos supor, de um comportamento, seria em uma sessão de hipnose? Depende. Ou isso é muito individual? É muito individual, vai de cada paciente, a maneira que ele reage. Por exemplo, eu precisei de uma sessão para praticamente significar toda a minha vida, para ir buscando cada gatilho. Isso. Então, eu roí as unhas mais de 5 anos consecutivos, todos os dias. Minhas unhas eram só o couro. Na primeira sessão, resolvi. Qual é o teu traço? Isso. Então, isso eu já desenvolvi no ambiente. Tipo, aprendi a ser competitivo. Eu já comecei, você começa a entender que tem uns traços de caráter que está muito predominante em você, e tem outros que você desenvolve conforme o ambiente. Então, você começa a entender isso. Eu comecei a identificar esquizoide, muito criativo, eu sou muito criativo. Tanto que no projeto da Bravos, inclusive, vou dar um abraço para a galera da Bravos, porque é exatamente um trabalho que eu gosto de desenvolver muito, amo. Aí é onde entra a educação física na minha vida. É um treino específico para a competição da modalidade X1 hoje. Eu sou muito criativo. É exatamente onde entra o traço de esquizoide. Eu uso isso a favor. Então, eu vejo que eu tenho de recurso e começo a usar a favor.
Então eu comecei a entender quem eu era, o que eu tinha de recurso, o que eu não poderia usar, o que eu precisava de significar. Então é 24 horas me vigiando, eu não tenho mais tempo de olhar o que os outros pensam, o que os outros acham. Tá bom. Eles acham a opinião deles. Quer dizer que então, eu consigo modelar meu próprio esquema. Se eu quiser ter traço tal, eu trabalhar algo Você começa a e eu treinar. consigo desenhar. Tudo treinar. Você vai começar a treinar, você vai começar a pegar um recurso de cada um. Uhum. Você tem uns 5 traços com você, mas alguns você desenvolve mais, porque, consequentemente, você treina mais isso. Do focar, né? E focar. Ele Então, expandiu, no caso. Mas todos os três estão lá, Justamente. apenas um outro está adormecido, mas eu posso... pode ir lá e... É. Porque eu sempre tive essa dúvida em relação à aparência, né? Que a gente consegue visualizar isso, né? Assim. E aí, tipo assim, eu digo, mas a pessoa tem essa aparência e ela se transforma totalmente. Aí ela mudou esse traço? Continua lá, mas o que muda é inconsciente, né? Uhum. Mas continua lá, aquele recurso. O que você aprendeu está com você. Você só vai buscar novas ferramentas, que é nos traços de cara. Justamente por destacar esse outro para poder eu... E eu acho que quando você entende muito, você consegue jogar o jogo que for. Quando você entende sobre o perfil, né? Você consegue não cair na loja, né? Para o que vai dizer para você. Você consegue agir pela razão nesse momento. Então, quando você entende. eu comecei a entender que eu era muito psicopata, porque faz as coisas. É 10, faz 5. Muito ridículo, velho. Precisava... No caso, tu As fazia coisas isso. eram baratas demais. Eu vou pagar 12. Não, tu tem esse Mas lado, eu não vou pagar o que você disse. É 10. Eu vou dar 12, mas é porque eu não quero pagar o que você falou. Eu preciso pagar diferente do que você falou. Eu preciso que a voz final seja muito. A voz É final é minha. justamente isso. Então, aí tem outras características também que eu fui treinar. Vamos supor, canais sensoriais. A gente vai usar muito isso em casal hoje, vai ver muito casal hoje. Canais sensoriais é chamado de sistema VAC, algo assim. Então, são eles, auditivo, sinestésico e visual. Você vai ver pessoas que elas são muito... gostam de conversar. Muitas vezes elas estão no auditivo. Sinestésico são aquelas pessoas que gostam de conversar com você tocando. Uhum. E visual, ele gosta de ver. Então, trazendo para o lado físico, eu tinha uma aluna que ela disse: eu não gosto de chamego de jeito nenhum. Eu não gosto quando meu namorado fica me abraçando, não sei o quê. Isso daí me dá agonia. Oxi, mulher não gosta de chamego. Só pode dar um bloqueio. Como eu estudei. Então, quando ela vai organizar o prato de comida dela, é tudo assim. Arroz não se mistura com feijão, carne não se mistura com nada. Por quê? Ela está no estado visual dela. Uhum. Então, eu comecei a entender, visual. Então, justamente essas pessoas, homens, eles tendem a ser mais visual. Mas não quer dizer que ele toda hora está no visual, não. Ele está no sinestésico visual, algo tipo. Então, essa já é uma característica para vocês. Então, você vai ver mulher, amor, passa aqui para me dar um beijinho, para me dar um dedinho no meu trabalho. Ela quer sentir um toque, sinestésico. Aí você vai ver problema com homens que mijam fora da privada. Vários casais vão identificar aí, quando acorda de madrugada. Por quê? O cara é visual, ele não tá vendo um ponto específico. Mas já tem uma dica também para vocês. Tem um adesivo na Shopee que é assim, acerte na mosca. Pronto, lá, você nunca mais tem problema. Porque o homem ele vai ser visual. Ele vai acordar lá de madrugada, ele vai estar assim com o olho, só para acertar na mosca. Você começa a entender. E o auditivo ele gosta de conversa. 5 horas da manhã. Você tá falando toda hora. De 5 horas só vem falar depois das 8. E ela... Então você vai ver que tem gente que diz assim, não, eu me senti amado
algum paciente para família, o marido dela, amor, eu te amo. Chegou para mim e disse assim, me sinto amado. Eu disse, tá, mas por quê? Ele não tá dizendo que ama. Mas eu não sinto. Eu gosto do toque, do abraço. Eu disse, ele tá sinestésico, porque eu preciso é que ele te abrace para te sentir amado, né? É. Então foi isso que aconteceu. Quando eu conversei com ele, eu disse, você só precisa abraçar ela. Resolveu o problema. Bem simples. Bem simples. São simples. E já é exatamente isso. Então tu vai ver Eu vou ter muito. que acordar 3 para poder levantar 5, né? 5 tá desperto, né? Então você vai ver que o quê? Fazendo para algumas relações sexuais, mulheres ela tende a ser mais sinestésica, ela sente mais prazer sentindo, concentrada. E o homem o quê? O homem toda hora ele quer estar trocando a posição para ver, para ver. Amor, fica de quatro apoios. Para quê? Eu quero ver, eu sinto prazer quando eu vejo. Então você começa a entender que sinestésico, auditivo e visual, ele entra muito também em relações sexuais. As pessoas não entendem quem são elas. Eu acho que isso é a maior questão de brigas de casais, né? Amor, eu não estou me sentindo amado. Mas eu te amo. É só quando tu me abraça. E às vezes é difícil para a mulher até chegar ao ponto de dizer ao marido, né? Porque a gente vê muito que relacionamento às vezes não tem muito diálogo, né? A comunicação. Para a mulher dizer eu não me sinto amado, para o homem já é muito difícil, né? Justamente. Então você começa a entender que as pessoas elas não se entendem, mas É. querem que os outros entendam elas. E não rola. Primeiro eu me entendo, depois eu entendo o outro. Aí você começa a subir. Eu acho que esse papo aqui tem que ser sério, viu? Tem que ser Série. sobre isso, porque eu acho que eu adoro falar, né? E é um assunto que eu gosto muito. Maravilhoso. Nós estamos em quanto tempo aí, produção? 1h15 de papo. Pô, foi longo, Ah, foi longo. Vai marcar o episódio 2. Beleza. Pra gente continuar, mas vamos para o final. Vai, eu quero fazer uma pergunta. Tá. Me diz quem tu é, sem ser teu pai. Quem eu sou, o que eu faço. Você dá pra mim. Eu sou uma pessoa que batalha muito pelos meus objetivos. Hoje eu aprendi a concentrar minha energia em realmente no que eu quero, acreditar muito na minha essência, princípios e valores. Hoje eu sou alguém muito sonhador e que está disposto a conquistar todos os seus sonhos. Eu queria que tu deixasse uma mensagem final na perspectiva de uma mensagem que vai chegar em toda a sua geração seguinte. Não é uma mensagem mundial, mas uma mensagem, conselho, que vai chegar, independentemente, vai chegar em toda a sua geração. Vamos lá. Depois que eu entendi quem eu era e o quanto eu não dependia da opinião das pessoas para chegar onde eu queria, o conselho que eu diria para as pessoas é que elas acreditassem nelas mesmas, porque tudo que elas estão determinadas a conseguir, elas conseguem. Tudo que ela acredita, ela alcança. Está tudo na mente delas. Então, minha palavra era: acredite mais em você. Nunca queira provar para os outros o quanto você é bom. Apenas esteja disposto a provar para você todos os dias o quanto você é capaz de lutar por você todos os dias. Essa é a missão. Novamente. Esse foi o Marcos Gabriel. Muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo, você ter disponibilizado de vir aqui para a gente bater esse papo. Muito bom. Espero que a galera tenha curtido aí, tenha aprendido muito. Nossa produção não curtiu ali. Mas, muito obrigado, meu irmão, de verdade mesmo. E me diga aí onde é que a galera me encontra, como é que faz. Hoje tem o Instagram lá, Marcos Biel Gomes. Então pode seguir, pode falar, estou sempre disposto às respostas, a qualquer dúvida. Eu não tenho frescura, não, eu gosto de responder, eu gosto de dar conversa, diálogo com os pacientes.
Então, Instagram hoje, lá no link da bio, tem o meu WhatsApp. Inclusive, também vou estar terminando de montar o e-book voltado para traço de caráter, vai estar disponível também. E pretendo montar outro e-book voltado para a característica do primeiro filho, filho do meio e filho caçula, Uau. mostrando suas dores e recursos também. Então, você que já tem interesse, já entre em contato aí também. Já estou aqui em contato. Já. Eu também já, ó, com certeza, já salvei já. Top. Então, é isso. Ficamos por aqui e até semana que vem. Gratidão. Obrigado pelo convite. Espero que a galera tenha curtido. Qualquer dúvida pode chamar, tá? Na hora.